E aí, galera do oitavo ano, tudo bom? Nós vimos nas últimas aulas a Revolução Industrial. Vou corrigir algumas atividades hoje, vou tentar ser pontual para vocês entenderem, certo? Vou tentar falar mais pausadamente. E aí, lembrem que todas as vezes na aula de história estejam com o livro em mãos, caneta, borracha e marca-texto, ok? A gente começa na página 79. A página 79 na questão 7. Eu acho que eu tinha falado, mas vamos relembrar, tá? Tem um textinho aí que tá falando assim: qual a relação é estabelecida no texto entre os avanços tecnológicos ocorridos no contexto da Revolução Industrial Inglesa e as características das cidades industriais no início do século XIX? Qual é essa semelhança? Eu acho que eu havia comentado que a letra correta é a letra E. Por que a letra E? Porque ela tá falando assim, ó. O alto nível de exploração dos trabalhadores industriais ocasionava o surgimento de aglomerados urbanos marcados por péssimas condições de moradia, saúde e higiene. Isso seria o que a gente chama hoje, o que eu expliquei na última aula, que são os cortiços, ok? A questão 6 tem um textinho também que os senhores com certeza já leram, que é da página 80, tá lá em cima, questão 6 ou a questão 8, tá? Perdão, tá lá em cima, e a gente vai responder de acordo com esse texto e com o que nós estudamos ao longo do capítulo, tá? A letra A tá assim, ó, os trabalhadores conseguiam de fato usufruir do que eles produziam? Justifica a sua resposta. Tem uma frase que é do Marx e do Engels, na verdade, né? Que eles escreveram o Manifesto do Partido Comunista, que é o seguinte: se o proletário produz a ele pertence, será? Será que o cara ali do final do século XIX, início do século XX, ele tem condições de comprar um Ford, que é um automóvel? Não. Então ele não vai ter aqui, porque ele já recebia salários baixos. A gente tem a questão da estrutura também, então não tem como ele comprar o que ele produz. Tem mal a relação dele conseguir um dinheiro para se sustentar, entendeu? Então é mais ou menos nesse sentido que vocês têm que elaborar uma resposta bem plausível, bem tranquila. A B. Cite exemplos que mostrem como eram as condições de vida e moradia dos trabalhadores durante a Revolução Industrial. A gente está falando sobre péssimas condições de trabalho, certo? A estrutura em si, falando sobre questão alimentícia, higiene, os próprios salários. Tem um livro que é chamado O Germinal, que depois procura, que é do Emile Zola. É um livro assim bem tranquilo de ler, uma leitura saudável, né? Porque ela remete ao contexto da época da Revolução Industrial. Então ela retrata muito que os proletários, que os operários passavam ali. Então são péssimas condições de vida e inclusive relacionada à questão do salário. Uma coisa estava associada à outra, tá? E aí a gente já parte para a página 81, ok? Página 81 tá pedindo para dizer quais itens estão corretos e quais itens estão errados. O item 1 tá assim: foi responsável pela diminuição do trabalho artesanal e aumento da produção de mercadorias manufaturadas por máquinas. O item certo, está certo ou está errado? Vamos lá. Foi responsável pela diminuição do trabalho artesanal e aumento da produção de mercadorias manufaturadas por máquinas? Será? Não, tá? Ok? B. Item 2. Provocou aumento do êxito rural, motivado pela criação de empregos nas indústrias e, consequentemente, o aumento das cidades e da vida urbana? Certo, o item 2 está correto. São características que fazem menção ao período. 3. Estimulou desde o início pesquisadores, engenheiros e inventores a aperfeiçoarem a indústria, fazendo com que surgissem novas tecnologias, tais como telégrafo, fotografia, locomotivas e barcos a vapor. Não foi de imediato, isso vai ser algo bem pausadamente, bem paulatinamente, que a gente chama, né? Ou seja, bem fragmentado, vai demorar um pouquinho para a galera ter esse insight, ok? 2. Também é para falar quais são as alternativas que são corretas e quais estão erradas. Nós temos uma charge aí que faz menção também à Revolução Industrial. O item 1. Inicia-se nas últimas décadas do século XVIII e estende-se até meados do século XIX, a invenção da máquina a vapor e o uso do carvão como fonte de energia primária marcam o início das mudanças nos processos produtivos? Correto. É o que define nesse contexto da Revolução Industrial. Item 2. A Inglaterra foi o primeiro país a reunir condições básicas para o início da industrialização devido à intensa acumulação de capitais no decorrer do capitalismo comercial?
Aonde acontece a revolução? Não é na Inglaterra? Então o item tá certo ou tá errado? Giovana, Yasmin, isso, o item tá certo. 3. Os mais destacados segmentos fabris dessa fase foram o têxtil, o metalúrgico e o de mineração. Corretíssimo, não é isso, Pedro Pessoa? 4. As transformações produtivas dessa fase atingiram rapidamente outros países como Alemanha, França e Estados Unidos, ainda no século XVIII, recrutando operários com salários atrativos, promovendo assim um intenso êxodo rural. Ei, calma aí, êxodo rural? Opa, Estados Unidos, lembra que nesse contexto aqui os Estados Unidos ainda eram uma colônia, se a gente for pensar. Ele vai se tornar independente em 1776, mas o auge da economia americana ela só vem no século XIX. Então, olha, vamos com calma aí, beleza? Então, a letra correta, a letra A. 3 da página 82. Considerando que foi estudado no capítulo, explica a afirmação, a força da natureza nas máquinas. Olha só, quando a gente fala assim, força da natureza nas máquinas, necessariamente o homem vai produzir, ele vai precisar de elementos da natureza como minério, como carvão, para estimular que isso seja feito na produção, em série, nas indústrias, nas grandes fábricas. Então a gente está falando aqui sobre retirar algo da natureza e colocar isso nas grandes tecnologias, nas grandes fábricas que estão surgindo. Então a gente está falando sobre uma mudança, sobre uma transformação. Vamos colocar nesse sentido aí. A 4 tem um texto aí, e a partir da informação do texto a gente vai achar qual o melhor se adequa à nossa resposta. A letra A está falando assim: nas jazidas de carvão vegetal, o trabalho infantil e as jornadas extensas foram erradicadas na Inglaterra? Preciso continuar? Não, não preciso continuar, porque elas não vão ser erradicadas na Inglaterra e muito menos em várias partes do mundo, tá? A crescente substituição da manufatura, a grande utilização do carvão mineral e o uso dos motores a vapor são características da chamada Revolução Industrial? Sim. A letra B? Vamos ver porque as outras estão erradas? A C. Locomotivas, teares e máquinas de fiação puderam ser substituídas pela manufatura. Uma nova forma de produção movida pela energia elétrica? Você atenta aqui na energia elétrica lá pra frente. Não nesse momento aqui, no início da Revolução Industrial. Não, vai ser bem gradativo. A Revolução Inglesa, que estava um regime republicano, e já tá tudo errado aí. Nem é republicano. A Revolução Inglesa é monarquia parlamentarista. A Inglaterra utilizou a tecnologia adaptada por James Watt para poder extrair o carvão vegetal, do qual se obtinha energia. Não era máquina a vapor? Então, tá errado aí. A 5. Sobre a Revolução Industrial, pode-se afirmar que foi um movimento contínuo, transformador da sociedade no âmbito socioeconômico, que se desenvolveu em fases e alterou profundamente o modo de vida anteriormente conhecido. Acerca deste assunto, assinale a alternativa correta. A letra A. A era agrícola e de manufatura doméstica foi superada com a introdução de uma revolução tecnológica industrial, que alterou os meios de produção e, consequentemente, alterou as relações de trabalho. Tá certo ou tá errado? Vamos pensar aí. A letra B. A primeira revolução industrial introduziu melhorias socioeconômicas alcançadas por todos os setores, tipo de cara assim, ó, já aconteceu, melhorou pra caramba todo mundo? Tem uma questão de desigualdade social e econômica até hoje, aliás. C. A segunda revolução industrial permitiu ao homem fixar-se no campo? Opa! Não foi? A galera teve que sair do campo para a zona urbana? Errado. A Organização Científica do Trabalho foi criada por Ford durante a terceira fase da Revolução. Eita, terceira fase da Revolução Industrial, já estão lá na década de 60, eita. Não é esse contexto não, tá? O método de produção em série durante a segunda Revolução Industrial ficou conhecido como toyotismo? Não é um Fordismo, senhores? Então, qual a letra correta? Letra A. Nós temos na questão 6, trabalho no campo e trabalho nas indústrias. A gente vai colocar características de cada um. No trabalho no campo, a gente pode falar que o ritmo de trabalho é mais flexível ou inflexível? Mais flexível. Produção para subsistência e comercialização dos produtos excedentes? Sim. Posso falar que é um trabalho comunitário ou individual? É um trabalho comunitário. Posso falar que você vai ter tempo disponível para outras atividades? Sim. Em contrapartida, o trabalho nas indústrias é um ritmo intenso de trabalho, é a produção acelerada,
os lucros, perdão, eles vão ser destinados aos capitalistas ou ao proletário? Aos capitalistas. Venda de trabalho de força, venda de força de trabalho? Sim. A gente vai ter um tempo excessivo de trabalho? Sim, não tem hora para você ter descanso, tá? A 7, você vocês são manjados de fazer isso, eu não vou nem fazer menção, que é utilizar essas palavras e formar um parágrafo. 8, para dizer se esses itens aí são corretos de fazer a somatória deles, certo? Na 8, a gente tem assim, o item 6. O uso de máquinas nas indústrias facilitou o processo de produção? Certo. 12. O aumento da produtividade estava diretamente relacionado aos salários baixos dos trabalhadores? Certo. 24. Boa parte dos trabalhadores das fábricas era de mulheres e crianças? Certo. Então, a soma desses três aí dá 42. Ok? 9. Temos aí uma imagem e um textinho. A partir da segunda metade do século XVIII, chaminés expelindo rolos de fumaça, como os da gravura, passaram a fazer parte da paisagem de algumas regiões inglesas, alterando o equilíbrio natural. E aí a gente tem assim, dentre as alterações econômicas e sociais que se originaram do fenômeno apresentado na gravura, podemos destacar. Qual que nós vamos marcar? Olha aí, vocês já fizeram o dever. Então, qual a qual a resposta que mais se adequa? Letra E. Um crescimento populacional próximo às fábricas, dando origem às graves problemas de urbanização, como a proliferação de cortiços. A 10, nós temos aí a imagem que é dos tempos modernos, é um filme do Charlie Chaplin. E a gente vai responder a letra A e a letra B de acordo também com o texto. Sugiro que os senhores dêem uma olhadinha, colocam no YouTube, ó, Tempos Modernos e assistam os 10 primeiros minutos desse filme. Perdão. Cite uma consequência da Revolução Industrial que favoreceu a consolidação do capitalismo. O que a gente pode falar? A separação dos meios de produção, certo? E a força de trabalho. B. Aponte duas mudanças no mundo do trabalho e na vida social resultantes do estabelecimento do capitalismo. A gente pode falar que nós temos uma urbanização, mas não uma estrutura, ok? A gente pode falar de uma rotina do trabalho fabril, mas fazendo menção que nós temos o trabalho de mulheres e crianças em condições inadequadas. A gente pode falar também sobre leis trabalhistas, sobre essas mudanças que são pontuais, certo? E a vida social. Então, vocês podem responder a letra B de acordo com o que vocês entenderam, beleza? Dá uma olhadinha na síntese, tranquilo, e aí terminem o capítulo lendo o texto complementar. E a gente se vê na próxima aula que a gente vai falar sobre a pré-revolução francesa, tá bom? Se cuidem, senhores.